Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade. Apresentação, Pastor J. Pérez, levando a palavra de Deus e o ensinamento do Senhor até a sua vida e a sua casa. Estamos fazendo um estudo bíblico e hoje vamos ler Gênesis capítulo 4. Você pode nos acompanhar, todos os vídeos que a gente faz o estudo bíblico de um capítulo. Será um capítulo por vídeo e você pode acompanhar toda a Bíblia, porque vamos gravar o estudo bíblico de toda a Bíblia. Você é convidado a participar, acompanhar, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para levar a palavra de Deus mais longe. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O nascimento de Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador de terra. Então Adão, ele se relacionou com sua mulher e ele teve um filho. Ela engravidou, ele teve um filho, o primeiro filho, Caim, e depois teve Abel. Um era pastor de ovelhas e o outro era lavrador de terra, agricultor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou ao Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então Abel ele pegou e trouxe dos primogênitos, das primícias. O que a Bíblia está nos falando? Do dízimo, da fidelidade a Deus. Abel ele não só levou uma oferta especial, mas ele também levou algo das suas primícias da sua criação. Quando essa palavra Deus fala conosco, ele nos mostra que desde o começo do primeiro livro da Bíblia já é falado do dízimo. Porque aqui na passagem de Caim e Abel a gente vê falar, e com Abraão também vamos ver falar, com Jacó e assim por diante. Então o dízimo ele está em várias passagens bíblicas porque é algo importante, porque ele trata da tua fidelidade a Deus, da maneira como você se coloca perante Deus e como você age com Deus. Deus ele é importante ou não é para você? Se ele é importante, você vai ser fiel para ele. E quando a gente é fiel a Deus, a gente ama de todo o coração e quer o melhor, quer apresentar o melhor a Deus. E esse melhor é através da nossa fidelidade, através das primícias, de tudo aquilo que Deus abençoa e coloca em nossa mão. E com Abel não foi diferente. Ele pegou o melhor do seu rebanho, o primogênito, lá, o primeiro que nasceu, e ofertou. Já Caim, por sua vez, pegou o que estava sobrando da sua plantação. Aquilo que estava sobrando ali, que ele viu, isso aqui está sobrando, botou num cesto e levou. Deus ele não se agrada quando você faz de qualquer jeito, quando você dá aquilo que simplesmente está sobrando, para dizer que, vou dar isso aqui, está sobrando, para não dizer que eu não dei. Deus gosta que você faça de coração. Então se atente muito a isso, para as coisas de Deus. Tem uma passagem que fala de uma viúva, que ela chegou no local onde Jesus estava, e ela só tinha uma moeda. E ela ofertou essa moeda para Jesus, para ajudar na obra de Jesus. Enquanto isso, chegou um outro senhor, dono de posses, rico, com um saco de moedas. E deu na frente de todo mundo, para todo mundo ver que ele dava grandes ofertas. E Jesus disse, ao se levantar, essa senhora foi a que deu a maior oferta aqui do templo. Porque ela deu tudo que ela tinha. Ela ofereceu de coração, ela ofereceu o seu melhor. Não é o valor, não é a quantidade, mas a maneira como você oferta para Deus. Deus ele se agrada daquele que oferta com alegria. Se você vai dar uma oferta ou vai devolver o dízimo carrancudo, com tristeza, murmurando, Deus ele até não aceita. Muitas pessoas às vezes reclamam, eu vou na igreja, eu sou dizimista, mas nada acontece na minha vida. Mas aí você vai parar para analisar a pessoa dar o dízimo com o coração apertado, pensando na cabeça que poderia usar com outra coisa. Vai dar uma oferta, é aquilo que está sobrando, e às vezes, muitas das vezes ainda usa para se aparecer. Como eu já vi casos, e aí eu vou dizer por experiência como pastor, de pessoas que às vezes iam dar o dízimo e atravessava a igreja abanando o envelope do dízimo, e sequer dava o dízimo correto. Mas passava abanando para todo mundo ver. Deus ele não se agrada de quem dá com o coração apertado, de quem murmura para dar, ou quem quer se aparecer, mas não faz da maneira correta, que é o pior de tudo, né? Temos que lembrar que Deus ele não gosta de soberba. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti terá o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E o Senhor disse,
Se fizeres bem, se fizeres com amor, se fizeres com alegria, não é certo que será aceito? Agora, se você fazer de qualquer jeito, o pecado já as aporta. Porque aí tu está fazendo a vontade do anjo caído, do pai da mentira, o príncipe desse mundo, Satanás. O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E aí Caim, por inveja, que a oferta do irmão dele tinha sido aceita pelo Senhor, Deus tinha abençoado Abel de tal maneira que seu irmão ficou com inveja, que ele sequer foi recebida a oferta dele, que Deus não abençoou ele da mesma maneira que abençoou o irmão, mas porque houve diferença. Abel deu de coração, deu com amor. Abel, ele ofertou seu primogênito da sua criação, ou seja, as primícias, o que a gente pode chamar de dízimo. E aí o que ele fez? Se eu não posso fazer igual a você, eu vou impedir que você faça. E aí ele se levantou contra o irmão e matou o irmão. Primeiro homicídio. Quantas vezes a gente vê, e isso é comum, talvez você que vai na igreja, ou você pastor que está nos escutando, acompanhando o estudo bíblico, você já deve ter visto casos como esse que eu vou comentar. De irmãos que às vezes não faz correto, não faz do jeito que agrada a Deus, aí não vê a bênção de Deus na vida dele porque ele está fazendo com o coração apertado, está fazendo de qualquer jeito, está dando aquela oferta de qualquer jeito, e aí o que ele faz? Eu vou sair, mas vou levar aqueles que fazem conforme agrada a Deus e estão sendo abençoados junto comigo. E aí começa a fazer intriga, a falar mal, e fazer de tudo para prejudicar a obra de Deus, como se Deus não estivesse vendo o que ele está fazendo. E às vezes vai lá e tira aquele irmão que está fiel na presença de Deus, ele tira da presença de Deus. Mas Deus depois vai lá naquela pessoa requerer a alma daquela pessoa que ele tirou da presença de Deus. Não pensa que Deus não vai requerer. Porque muitas das vezes faz as coisas de qualquer jeito para Deus, não são abençoados, e depois a primeira coisa a fazer é tentar tirar aqueles que estão caminhando certo no caminho de Deus. Mas Deus vai requerer a alma de cada um que essa pessoa tira da presença de Deus. Pode ter certeza disso. Assim como ele requereu o sangue de Abel das mãos de Caim. E agora, maldito tu és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a tua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra, vagante serás na terra. Ou seja, agora tu vai andar fugindo, porque a morte vai te perseguir. A minha proteção não vai estar sobre você. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada? Aí ele disse: será que a minha maldade é tão grande que não é possível de perdão? A questão não é quando você peca contra o homem, mas quando você peca contra o Espírito. E principalmente quando você peca contra Deus. E eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará, ou tentará me matar. O Senhor, porém, disse-lhes: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes seja castigado. E pôs o Senhor um sinal a Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Então ele saiu da presença de Deus. A partir daquele momento ele foi errante e nunca mais ele foi buscar a presença do Senhor. Porque ele havia pecado contra o Espírito e contra o próprio Deus. Além dele não fazer corretamente as coisas, ele ficou com inveja do irmão dele que fazia da maneira correta e era abençoado por Deus. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e a chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou Meujael. E Meujael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. Costuma-se dizer que Jubal é o pai dos músicos, né? Porque ele era muito ligado a instrumento e seus descendentes. E Zilá também deu à luz a Tubacaim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubacaim foi Noema.
E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lamaque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E ali a gente vê que o pecado de Caim dá seguimento nos seus herdeiros, na sua família, né, nos seus descendentes. Porque aí o assassinato está incluído no desígnio da família de Caim. O nascimento de Sete. E tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que importante essa passagem. Abel, que adorava o Senhor de todo o coração, era fiel, morreu pelas mãos do seu irmão. Mas aí Deus permitiu que Adão e Eva tivessem um outro filho, e esse fosse chamado de Sete. E Sete, ele teve um filho, e eles invocavam o nome do Senhor, eles buscavam a presença do Senhor, e eles eram fiel assim como o seu irmão Abel. O que o Senhor nos mostra com essa palavra? Que mesmo que alguém que esteja dominado pelo mal tire uma alma da presença do Senhor ele vai buscar outra alma, para fazer a obra dele, para adorar ele e para salvar mais almas. O trabalho do inimigo vai ser sempre em vão. E aqui Deus ele mostra que mesmo o inimigo usando Caim para levantar a mão contra Abel, que adorava com fidelidade o Senhor, e ter matado Abel, Deus ele levantou outro para dar seguimento na adoração, e não só ele, como seus descendentes. E aí a palavra fala que Sete, assim como seu filho Enos. E depois a gente vai ver no capítulo 5 a genealogia de Sete. Seus filhos, seus netos, seus descendentes, aqueles que estavam na presença do Senhor. Lembrando que ele teve muitos filhos, filhas, assim como seus pais, mas de cada filho ou filha que ele tinha, cada neto tinha um que era escolhido para Deus, que era alguém que estava na presença, fielmente na presença de Deus. Esse é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Mas de cada filho ou filha que ele tinha, cada neto, tinha um que era escolhido para Deus, que era alguém que estava na presença, fielmente na presença de Deus. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou Maalael. E viveu Canaã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhas e filhos. Foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 65 anos, e gerou Jered. E viveu Maalalel, depois que gerou Jered, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. Viveu Jered 162 anos, e gerou Enoque. E viveu Jered, depois que gerou Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jered 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui a gente vê que além de durar bastante tempo, eles tiveram bastante filhos. E apenas um dos filhos é citado. Na genealogia, apenas um dos filhos de cada geração é citado. Porque é citado aquele que verdadeiramente esteve na presença de Deus. Que buscava a Deus, que ensinava a Deus para sua família, para os seus amigos. Que ensinava a palavra de Deus, que ensinava os mandamentos. E apenas um era separado, que era aquele que estava na presença e passava, segundo o que Deus colocava no seu coração, para que seus descendentes, seus irmãos, seus parentes fizessem. Durante a genealogia de Sete, a gente vai ver, em cada geração, teve uma pessoa especial que fez a presença de Deus, que esteve na presença de Deus. Por isso que ela é citada o nome, e os demais não. E quando chegou a Enoque, ele foi com Deus. Só que ele agradou Deus de uma maneira tanto, ele era tão perfeito,
que ele não morreu, Deus chamou ele. É o único na Bíblia que tem um relato que não morreu, que não passou pela morte, que vem com pecado. É o único relato na Bíblia. Quiséramos nós ser como Enoque, mas cada vez a humanidade sucumbe mais ao pecado. E viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhas e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé. Esse vocês conhecem, é bem conhecido. Dizendo: esse nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E Lameque, ele teve o filho e ele disse: esse meu filho vai consolar. Mas mal sabia ele que Noé seria aquele que daria destino a toda a terra, porque ele seria salvo e a partir dele todas as gerações viriam. Porque Deus já tinha tomado a decisão de acabar com tudo, tanto com os descendentes de Sete como de Caim, porque a maldade havia se espalhado de uma maneira que Deus não via sair. E isso nós vamos ver no capítulo 6, no próximo vídeo. E viveu Lameque, depois que gerou Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Aqui a gente vê que deu uma diminuída na idade, mas a gente vê também que Noé, ele teve vários irmãos e irmãs. Mas apenas Noé foi escolhido e foi salvo por Deus. Apenas Noé, Deus chegou para ele e disse: ó Noé, faz a arca, porque eu vou mandar um dilúvio e vou acabar com toda a terra. Eu acredito que Deus deve ter falado com outras pessoas, mas apenas Noé deu ouvido. Essa que é a diferença. Entre todos os irmãos, entre todos irmãos e irmãs de Noé, apenas Noé deu ouvido a Deus. E apenas Noé foi salvo. Porque foi em Noé que Deus achou graça. Foi em Noé que Deus viu: ainda há alguém fiel, alguém que não está corrompido pelo pecado. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé tinha 500 anos quando ele teve os filhos. Diferente dos seus parentes, ele tinha 500 anos, meio milênio. Aí vem aquela pergunta: mas por que Noé demorou tanto para ter filho? Não sei. A Bíblia não nos relata, porque não é importante. Mas eu acredito que antes desses 3, ele teve vários filhos. Embora a Bíblia não relate. Mas eu acredito que esses 3 estavam na presença de Deus, assim como Noé. E a Bíblia, ela coloca os 3 que estavam. Assim como cada descendência que veio antes de Noé, descendência de Sete. Somente aqueles que estavam verdadeiramente na presença de Deus, aparece o nome. Então, quando apareceu Noé, talvez ele teve filhos e filhas, e depois teve os 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. O que esse versículo aí pode nos dizer é que, diferente dos parentes que tiveram o filho que estava na presença de Deus e depois tiveram vários filhos e filhas, Noé foi ao contrário. Ele teve filhos e filhas, e quando chegou ali, nesses 3, Sem, Cão e Jafé, eles estavam na presença de Deus. Por isso eles entraram na arca com Noé. Como uma vez eu comentei, quando eu estava estudando essa passagem, naquele tempo não havia ferramentas, como hoje a gente tem. A gente tem uma serra a bateria, a serra ligada na eletricidade. Naquele tempo tudo era manual, era difícil. Imagina você fazer uma arca sem ter ferramenta apropriada. Dito fielmente que Noé evangelizou toda a família dele, para que a família ajudasse a construir a arca, que todos os seus filhos, não só os 3 que aparecem aqui, mas todos, eles ajudassem a construir a arca, que eles buscassem o caminho do Senhor, para ter direito a entrar nessa arca. E eu acredito que ao longo desse tempo que eles ficaram construindo, muitos ajudaram, muitos estiveram ali buscando o caminho do Senhor, mas se desviaram no meio do caminho. Como é hoje na igreja. Quantos entram para a igreja, começam a congregar, começam a buscar a presença do Senhor, Deus trabalha, Deus transforma, a pessoa se propõe a trabalhar na obra de Deus, a salvar almas, a levar a palavra do Senhor, e daqui a pouco do nada a pessoa desiste e abandona tudo. Sucumbe à vontade do inimigo. A gente vê isso diariamente na igreja. Pessoas que estão caminhando, que Deus está levantando ali, começou como membro, foi auxiliar de obreiro, daqui a pouco foi evangelista, diácono, missionário. E aí quando está indo para o caminho de pastor, ou às vezes até chega pastor, e aí sucumbe ao inimigo e cai. Se não cai no meio do caminho, cai quando está chegando aonde Deus tem preparado para ele. E isso a gente tem visto direto na igreja, na obra de Deus. E a gente sabe que se isso acontece hoje, por que não vai ter acontecido na época de Noé?
das pessoas ajudarem, acreditarem que Deus vai mandar o dilúvio, buscarem ter um concerto com Deus e no meio do caminho desistir. Porque naquele tempo não havia chuva. Eles moravam em meio ao deserto. E aí uma pessoa dizia, eu vou construir uma arca porque Deus falou que vai mandar um dilúvio. Em meio ao deserto, que só tem terra seca e não chove. No mínimo ia achar que ele é louco. Aqueles que dessem ouvido, que escutassem as palavras dele, para dar seguimento, ajudar a construir a arca e seguir na presença de Deus, talvez seguiram por um tempo e desviaram. Como é hoje, quando a gente fala de Deus e as pessoas acham que a gente é maluco. Algumas dão ouvido, algumas começam a seguir, algumas começam a colocar em prática e tem a vida transformada, a vida abençoada pela fé. Mas não são todas. Quantos às vezes vêm até buscar e depois, esse é fanático, esse não sei o quê. Eu até falei no vídeo passado que você nunca deve chamar um cristão de crente, porque crente até o diabo é. E isso é pejorativo, quando você chama um cristão dessa maneira. Nós somos cristãos, nós que vivemos no meio evangélico, nós somos cristãos, seguidores de Cristo, seguidores do ensinamento de Cristo, nós colocamos em prática. E isso eu estou falando para os cristãos verdadeiros. Não é para aqueles que se dizem, mas não são. Porque a palavra do Senhor diz, muitos falam, Senhor, Senhor, mas poucos são os que estão na presença verdadeiramente de Deus. E a gente tem que estar atento. Como eu costumo dizer, há muitos convencidos e poucos convertidos, verdadeiramente. Mas essa é a palavra que Deus deu hoje, e no próximo vídeo a gente continua no capítulo 6, onde vamos ver a palavra do Senhor falar da corrupção do gênero humano. E por que ele tomou a decisão de acabar com tudo. Importante e interessante que hoje a gente está vendo novamente a corrupção do gênero humano, né? Talvez Deus esteja olhando lá do céu e dizendo, por que eu prometia a Noé que não ia mais destruir a terra? Olha como é que está a humanidade. Porque talvez hoje a gente esteja pior que na época de Noé. É só ver as notícias e ver como é que está o ser humano, seja na política, seja em qualquer meio. Infelizmente, a humanidade se corrompeu. É triste, mas é a verdade. Que você possa acompanhar esse estudo bíblico e abrir seu coração para Deus e que Deus possa levar até você essa mudança, essa transformação e você ter uma vida abençoada e principalmente no caminho da salvação. Que Deus abençoe todos. Estamos chegando ao fim de mais um programa Inteligência Espiritual. Um oferecimento Ada Consultor de Imóveis. Precisa avaliar, vender ou comprar? Ada Consultor de Imóveis, o seu corretor. Fiquem todos com Deus. Até o próximo programa.